Está no ar mais uma edição do Ceará em Pauta pela nossa Sertão TV. A você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Na edição de hoje não poderia ser diferente. A gente segue conversando com alguns políticos do nosso estado e, nesse caso, na edição de hoje, a gente conversa com uma vereadora. Vamos sair aqui do Sertão, vamos até a capital, porque está conosco Larissa Gaspar, advogada, servidora pública municipal da Agência de Fiscalização de Fortaleza. Em 2016 foi eleita vereadora pelo Partido Pátria Livre, o PPL, sendo reeleita em 2020 pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Vereadora, primeiro dizer da satisfação em recebê-la, seja muito bem-vinda aqui ao Ceará em Pauta. Pelos próximos minutos vamos falar um pouquinho de política, né? Eu que agradeço, Fabiano, pelo convite. Estou aqui à disposição do Ceará em Pauta, da Sertão TV. Bom, vereadora, primeiro eu poderia fazer sua apresentação, ler seu currículo, mas eu prefiro deixar para os convidados. Então eu lhe faço a seguinte pergunta: quem é, até para quem está nos assistindo, Larissa Gaspar? Bom, eu sou advogada de formação, sou servidora da Prefeitura de Fortaleza, sou fiscal de controle urbano da AGFIS, que é a nossa agência de fiscalização. Estou vereadora no meu segundo mandato, presidindo a Comissão de Direitos Humanos na Câmara. Mas essa minha trajetória até chegar, ao Parlamento do município de Fortaleza, ela se inicia lá atrás, quando eu entrei na capoeira e comecei a percorrer muitas periferias de Fortaleza, e aquela situação de desigualdade social me incomodou muito e a gente começou a fazer alguns trabalhos sociais, educativos e culturais com essas crianças e adolescentes nas periferias da cidade. Aí logo depois eu entrei na universidade, no curso de Direito, e me envolvi no movimento estudantil, fui do centro acadêmico, do Diretório Central dos Estudantes, e aí me filiei ao Partido dos Trabalhadores. Comecei também a atuar nos movimentos de mulheres, na Marcha Mundial de Mulheres, no Fórum Cearense de Mulheres, e as lutas foram se encontrando. Também participava ativamente do processo de assessoria jurídica popular, com o trabalho de educação popular em direitos humanos, naquela perspectiva de que a gente precisa ensinar as pessoas os seus direitos para que elas possam buscar as formas de efetivá-los, e com isso ter uma vida mais digna, uma vida mais igual. Então, a minha trajetória vem desse espaço, de luta, de resistência, de movimento social. Eu também tive a oportunidade de coordenar o abrigo que acolhe mulheres ameaçadas de morte em Fortaleza, que é a Casa Abrigo Margarida Alves. Depois eu fui a coordenadora de políticas para as mulheres da Prefeitura, fazendo todo esse trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher, promoção da autonomia econômica, incentivo à participação política, educação e cultura não discriminatória. E aí esse trabalho foi tendo uma repercussão e eu saí candidata a deputada estadual em 2014, tive 11 mil votos, 7 mil em Fortaleza, 4 mil no interior, e em 2016 me apresentei como candidata a vereadora. Fui eleita por um voto de diferença, foi uma eleição bem suada, mas deu certo. E aí nós fizemos um grande mandato, plural, dinâmico, presente na vida das comunidades, fiscalizando o poder público, cobrando as melhorias necessárias para dar uma vida melhor ao nosso povo. E tive o reconhecimento da população de Fortaleza, sendo reeleita com o dobro de votos, tive 8.555 votos, a vereadora mais votada do Partido dos Trabalhadores, e estamos novamente na construção de um mandato plural, dinâmico, atuante na nossa cidade. Vereadora, a senhora começou com o PPL e hoje é filiada ao PT. Por que escolheu o Partido dos Trabalhadores para seguir a sua caminhada política? Eu já era do PT, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores no ano de 2002, e aí depois eu me desfiliei em 2005, mais ou menos, para ajudar a construir o PSOL. E aí contribuí nessa construção, e aí depois não estava mais tendo vida orgânica dentro do partido, e quando veio a eleição de 2016, eu estava desfiliada, e optei por me filiar ao PPL para disputar a eleição de 2006. O PPL também tem essa pegada da juventude, vem do MR8, aquele movimento de resistência à ditadura, com forte presença da juventude em todo o país, e aí saí candidata pelo PPL. E quando chegou o ano de 2018, o PPL não atingiu cláusula de barreira, acabou sendo incorporado ao PCdoB,
E aí, nesse trâmite, eu optei por retornar ao PT, porque já tinha sido do partido, já conhecia sua estrutura, já tinha relação com os filiados e filiadas do partido e decidi retornar para o PT, que foi a minha primeira filiação. A senhora em Xeramobim, mas não só a Sertão TV, a senhora cumpre a agenda no município. Queria fazer um balanço? Sim, estou muito feliz com essa agenda aqui de retorno ao Sertão Central, até porque, Fabiano, sou filha de filhos de Quixeramobim, minha mãe e meu pai são aqui da terra, família Fernandes, família Gaspar, e é sempre uma alegria muito grande poder retornar aqui à nossa origem, né? Passei muito tempo da minha infância aqui, da adolescência, também vinha para as festas, né, tradicionais aqui do município, e comecei essa agenda pelo Sertão Central, que é muito marcante para mim, no município de Quixadá. Nós visitamos alguns equipamentos culturais, a Casa de Raquel de Queiroz, a Secretaria de Cultura lá de Quixadá, a Casa de Saberes, Cego Aderaldo, né? Aprendi muito sobre a cultura aqui da nossa região, nessas visitas, nessas explanações, e também tivemos um momento de uma reunião mais política no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Quixadá, um momento muito bom para a gente partilhar as dificuldades que o Brasil está enfrentando e a necessidade da gente organizar esse campo democrático, esse campo progressista, né, que quer ver o país e o seu povo se desenvolvendo. E cheguei a Quixeramobim, também tivemos um momento muito bacana de visita ao espaço que será inaugurado em breve, a Casa de Antônio Conselheiro, né, que é um espaço também de muita fortaleza, de muita inspiração, né? Antônio Conselheiro é isso, é essa resistência, essa ousadia que é muito característica do nosso povo. E depois tivemos também um momento de debate político no Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Quixeramobim, onde nós fizemos essa mesma trajetória, né, de pensar, de refletir sobre essa conjuntura atual que está terrível, né, de muita desesperança, de muito desmonte, e da necessidade de nós darmos as mãos, seguirmos juntos nessa caminhada para reconstruir um Brasil, apresentando um projeto político que pense, né, em nos tornar uma economia forte, em gerar emprego e renda para o nosso povo, né, e reconstruir as políticas sociais que têm sido objeto de desmonte no desgoverno Bolsonaro. Vereadora, geralmente quando se intensifica a agenda no interior, tem-se um objetivo político. E evidentemente 2022 está batendo na porta. A senhora pretende ser candidata a deputada? Sim, eu estou como pré-candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, entendendo que nós precisamos da voz de uma mulher de luta dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O PT, historicamente, teve representação feminina na Assembleia. Nós tivemos a Luiziane como deputada estadual, a Iris Tavares, a Raquel Marques, e nessas últimas eleições nós não temos mais essa voz feminina sendo levantada para defender nossas bandeiras de luta. E é uma prioridade para o nosso partido fazer com que uma mulher seja eleita deputada estadual. Então eu estarei abraçando essa missão, construindo as articulações, as alianças necessárias para que nós tenhamos o mandato de uma mulher de luta dentro da Assembleia Legislativa do Ceará. Dentro do partido, quem é que tem mais incentivado a senhora a ser candidata? Olha, a gente tem um apoio de uma forma geral das mulheres, né, do conjunto das mulheres do partido, que foram muito importantes também para a minha eleição como vereadora de Fortaleza. Eu recebi um apoio, um suporte, uma fortaleza muito grande das mulheres que se identificam em mim, né, na atuação do nosso mandato. Nós somos um mandato que pauta muito o enfrentamento à violência contra a mulher, a ampliação dos espaços políticos para nós mulheres. Então, nessa próxima eleição, a gente também está tendo essa adesão do conjunto das mulheres do Partido dos Trabalhadores e também dos nossos parlamentares federais, né? Do deputado Guimarães, a deputada Luiziane também é uma incentivadora, o deputado José Ayrton também vibra com nossa candidatura. Claro que cada um deles, né, tem algumas parcerias mais fortes com um ou com outro candidato ou candidata, mas estamos todos assim empenhados, né? E dos três, a Larissa estaria mais afinada com quem? Eu tenho uma aliança com o deputado José Guimarães e também tenho uma aliança com a deputada Luiziane Lins, até porque somos duas mulheres, né, que têm uma identidade de pautas muito fortes. Então, nesse campo, a gente tem essa fortaleza. E com o deputado Guimarães também a gente tem trabalhado
algumas outras pautas, a questão das políticas culturais, a questão da regulamentação da categoria dos moto-Ubers, né, que tem sido um desafio para todas as cidades brasileiras. São pessoas que estão tentando gerar renda para a sua família, transportando passageiros por aplicativo em motocicletas, e não existe ainda uma regulamentação. Então é muito necessário que isso surja, e o deputado Guimarães tem feito essa articulação a nível de Câmara dos Deputados para que esses profissionais possam trabalhar com segurança. Vereadora, eu tenho entrevistado nessas últimas semanas, porque tem vindo também ao município algumas lideranças mais do campo do PT. E eu percebo que na maioria das entrevistas, geralmente, ou é da corrente ali Luiziane e Zé Cirilo, ou é da corrente Guimarães. Você consegue conversar com as duas. Mas qual a sua linha de raciocínio e de pensamento em relação a essa questão interna do PT? Até as pessoas perguntam, mas como é que um partido só consegue ter tantas linhas distintas de defender, por exemplo, uma aliança no ano que vem? Qual é o pensamento da Larissa em relação a essa questão? Eu acho super saudável que o partido tenha essas várias correntes, né? Não é algo apenas do PT, em outros partidos essa dinâmica também existe, como por exemplo no PSOL, que é formado também por muitas correntes. E para mim é muito tranquilo, assim, nós somos o maior partido de massas da América Latina, né? Um partido muito grande, muito plural, que tem vários movimentos representados dentro deles, né? Vários campos, mulheres, juventude, direitos humanos, negros, né? População LGBT, as várias temáticas também inseridas nesse contexto, meio ambiente, educação, saúde, cultura, enfim, sindical, né? Rural. Então, assim, existe uma pluralidade de atuação da militância do Partido dos Trabalhadores muito grande. E dentro desse conjunto as pessoas vão se identificando em grupos a partir das suas preferências, das suas vivências, da sua dinâmica de vida. Então se formam essas correntes de pessoas mais próximas entre si, mas na hora do processo eleitoral, na hora de discussão de nível de Brasil, está todo mundo junto, né? Todo mundo irmanado, para que o Partido dos Trabalhadores possa ter um bom desempenho, né, nas eleições, e para que a gente possa construir e aplicar nos municípios, no Estado e na União o nosso projeto político, né, que é um projeto de defesa da classe trabalhadora, de garantia de direitos, né, de defesa da natureza, das nossas riquezas nacionais. Vereadora, eu quero saber daqui a pouco, no retorno do intervalo, ainda com relação a essa questão, como é que a senhora enxerga 2022 com esse relacionamento com o PDT? Daqui a pouco no retorno, falar também desse leque de apoio que a senhora precisa conquistar até o ano que vem para fortalecer sua candidatura na Assembleia, e qual tem sido a sua estratégia exatamente para formar base para a candidatura a deputada estadual, que venhamos e convenhamos não é uma tarefa muito fácil. Sim. Então daqui a pouco no retorno do intervalo você fica por aí. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Oi gente, eu sou Zé Neto dos Teclados, quero dizer para vocês que eu estou na programação da Sertão TV como ouvinte telespectador desta TV que é tudo de bom para você, de Quixeramobim para o mundo. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados. Conectados a memes de gato e aos grupos de trabalho. Conectados com roqueiros, forrozeiros e a turma da Zumba. Conectado com gamers. Conectados com veganos, torcedores, com pretos, brancos, amarelos. Conectados com os nerds e com as feministas. Conectados com youtubers, ciclistas, hipsters, ativistas. Conectado com o mundo. Conectado com você. Brisa Nerd. A Cocalc sabe que a pandemia ainda continua. E é por isso que continua reforçando seus protocolos sanitários. Neste período difícil de crise, a Cocalc se preocupou na manutenção de empregos, ofereceu oportunidades e manteve seu propósito de aquecer a economia da região. É assim, com compromisso e pensando em iniciativas coletivas, que vamos vencer a pandemia. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sertão TV, feita para você. Surgiu a dúvida? Quer saber o que aconteceu? Acesse Quixeramobim agora. Simples, prático, objetivo. Com um só clique, você sabe de tudo.
quixeramobimagora.blogspot.com. Nas lojas Eletromóveis você encontra tudo para seu lar. É o local certo para renovar cozinha, quarto, sala e toda a sua casa. Além de produtos eletrônicos e muito mais. Tudo com preço lá embaixo para limpar o estoque. E com a melhor pronta entrega e assistência de toda a região. A equipe Eletromóveis estará sempre pronta para receber você. Parcele suas compras no carnê ou no cartão. Conheça nossas ofertas e seja mais um cliente feliz. Lojas Eletromóveis em Quixeramobim, Senador Pompeu. O barato é só aqui. De volta com o Ceará em Pauta, agradecendo a você que nos acompanha não só pelo canal 180, mas também na nossa rede social, inclusive com retransmissão no nosso canal no YouTube. Para você que nos acompanha, muito obrigado e vamos nos inscrever também, não esqueça disso, é importante nos acompanhar também nas redes sociais. A gente começou com o Web TV, vereadora, mas não vamos esquecer as nossas origens, né? Isso. Então vamos continuar compartilhando conteúdo nas redes sociais, inclusive o Ceará em Pauta e outros programas da grade jornalística aqui na nossa programação, seja no Facebook, seja também no Instagram. Inclusive no Instagram você tem acesso aos bastidores das gravações aqui da nossa programação. Bom, a gente segue conversando com a vereadora Larissa Gaspar, da capital cearense, Fortaleza. Vereadora, ainda em relação ao assunto do bloco passado, nessa relação PT-PDT, como se posiciona a vereadora Larissa Gaspar? Eu acho que é uma aliança a ser construída, acho que é muito estratégico para derrotar o bolsonarismo no estado do Ceará. É óbvio que isso depende de um processo de diálogo que é longo, né? São muitas forças dentro do PT, dentro do PDT que precisam se encontrar, mas eu acho que esse caminho de unidade é possível sim de ser construído. Acho que os políticos que estão nos representando nessa construção têm maturidade, têm experiência, têm competência, né, para chegar a um denominador comum e construir uma chapa, né, que seja capaz de derrotar a extrema-direita no estado do Ceará, né, que está aliada a esse pensamento bolsonarista que só tem trazido retrocessos para todo o Brasil. Hoje mesmo eu conversava com alguns colegas aqui de Quixeramobim e eles falando, né, que desde que o Temer chegou ao poder, depois do golpe que a presidenta Dilma sofreu, a tristeza de ver as pessoas sem renda e sendo obrigadas a se submeter a situações que no passado não estariam, como por exemplo artistas que hoje estão na situação de catadores de materiais recicláveis, não desmerecendo nenhuma categoria profissional, mas que isso acontece porque você não tem oportunidade, né? Então é importante a gente dialogar, construir uma aliança que permita o Ceará continuar avançando. Então, no pensamento da senhora, é uma aliança para tentar, na verdade, se houvesse racha, só quem se beneficiaria seria a oposição, é isso? Eu acredito que sim. Eu acredito que numa conjuntura claro que num segundo turno, obviamente todo mundo estaria reunido, mas eu acho que a gente não pode arriscar, né, um fortalecimento da onda bolsonarista no momento, inclusive, que eles começam a derreter de uma maneira muito forte, né? Então acho que não devemos deixar margem para que haja nenhum tipo de fortalecimento desse pensamento retrógrado. Então, na minha avaliação, é muito importante que PT, PDT, PSB, PSOL e outros partidos do campo progressista, do campo de esquerda, né, possam dialogar e possam construir uma unidade, né, para não ter perigo do Ceará cair nas mãos do bolsonarismo. Vereadora, qual é a resposta em 2022 do PT ao bolsonarismo e ao antipetismo, na opinião da senhora? Para mim, a grande resposta do PT a essa onda de ataques e a esse desgoverno absolutamente irresponsável é o nosso legado.
né? O governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, foram os governos que mais implementaram políticas sociais nesse país e que mudaram a vida do povo brasileiro, que fizeram o Brasil chegar à posição de 6ª economia do mundo. E hoje nós já saímos aí do ranking das 10 potências econômicas do mundo. Então nós temos um legado, nós temos dados, indicadores a serem mostrados que, para mim, eles se contrapõem a qualquer fake news que venha desse desgoverno Bolsonaro, né? Um outro exemplo que para mim também é muito significativo, né, o que atua muito no enfrentamento à desigualdade social, é o fato de nós termos retornado para o mapa da fome. Isso é inadmissível, né? Hoje nós temos aí 118 milhões de brasileiros que não têm garantia de comida na mesa, né? E no governo Lula as pessoas tinham no mínimo 3 refeições asseguradas, café da manhã, almoço e janta, né? Para poder ter energia para enfrentar a lida diária. Então, eu acho que esse cenário, né, de retrocessos, de desemprego, temos 15 milhões de desempregados hoje no Brasil, mas outros tantos milhões de pessoas desalentadas, sem nenhuma perspectiva de conseguir trabalho, a nossa juventude desesperançada, abandonando inclusive a escola porque não vê perspectiva, não vê futuro nesse país, né? Então eu acho que o legado do PT, e aí é em todas as áreas, né? O PT deixou um grande legado para a educação, implementando programas estratégicos que propiciaram as pessoas mais pobres entrarem na universidade. Foi quando a população negra mais conseguiu adentrar e permanecer dentro dos muros das universidades. Incentivo à pesquisa, à ciência, à tecnologia. Havia um grande financiamento para a concessão de bolsas, né? A nível federal, por parte do governo Lula, possibilitou também um intercâmbio cultural muito grande, porque a gente tinha Ciência Sem Fronteira, né, que possibilitava a nossa juventude conhecer outra cultura, outra realidade, aprender outra língua e, com isso, ser mais competitivo no mercado de trabalho, que a gente sabe que também não é fácil, né? Então, toda oportunidade de qualificação profissional e acadêmica é fundamental para que a nossa população consiga estar bem posicionada dentro do mercado de trabalho. Quando você olha para a saúde, Bolsonaro não implementou, não entregou uma ambulância, uma UPA. Pelo contrário, destruiu programas estratégicos, né, como o Mais Médico, que levava profissionais qualificados para as populações que residem nas áreas mais distantes, de difícil acesso. Mesmo na capital, eu escuto muito as pessoas reclamando: ai, mas aquele doutor cubano aqui era tão bom, era tão atencioso com a gente, e hoje nós estamos aqui com a carência de médicos, né? Existe um grande déficit de profissionais médicos nos postos de saúde em Fortaleza, porque eles optam por atender particulares, né? Vai ser mais rentável para eles. Então, hoje falta médico nesse país. Quando você olha também para aquele grande programa de distribuição de medicamento através do Farmácia Popular, que acabou, né? Você não compra mais medicamento barato, é tudo muito caro nas farmácias. Então, assim, a gente vê um cenário de retrocesso. O presidente Lula entregou centenas de ambulâncias, entregou as UPAs, né? O SAMU, que foi uma política fundamental para salvar vidas em tempo hábil. Então, assim, um cenário de descaso com a vida da população brasileira, principalmente nesse período de pandemia, né? Primeiro, a negativa da eficácia da vacina, o desestímulo ao cumprimento do isolamento social, o desestímulo ao uso de máscaras, né? O incentivo às aglomerações num momento tão delicado como esse, onde a gente já tem aí... Como é que a senhora enxergou a participação do presidente na reunião da ONU? Um desastre, um verdadeiro desastre. A caravana da Covid chegando em Nova York, né, para piorar ainda mais a visão do mundo com relação ao Brasil, porque Bolsonaro assumiu a presidência e o Brasil se tornou pária internacional, né? Nós somos motivo de chacota, vergonha mundial. A gente sente vergonha hoje porque a representação de Bolsonaro com relação ao Brasil é terrível, né? Terrível. Foi para lá sem ter se vacinado, né? E com toda essa carga que eu vinha comentando, né? De negar a ciência, de ir na contramão de tudo que é necessário para evitar a propagação do vírus, né? A gente vê ali uma verdadeira caravana pró-Covid, né? Inclusive
seus ministros, né, a sua comitiva contaminada e correndo o risco de contaminar outras pessoas que estavam ali no momento que é tão importante, né? A Assembleia Geral da ONU, no momento para você se fortalecer a nível mundial, fortalecer as relações com os outros países, né? Trocar tecnologia, trocar saber social e a gente sendo ali afastado desse processo porque a caravana do presidente estava contaminada. Então, assim, não tem condição da gente continuar com esse desgoverno. A gente precisa virar essa página, Fabiano, e aí a figura do ex-presidente Lula, ela se coloca como uma peça fundamental nesse xadrez, né? Como uma peça que tem condições de superar essa desgraça que o Brasil está vivenciando. Vereadora, esse posicionamento que a senhora adotou, ele já lhe rendeu inclusive ameaças. Sim. Como é que está aquele processo? Já está... A que pé ele anda, só para a gente atualizar? Só queria que, inclusive, a senhora recapitulasse rapidinho para o pessoal de casa. Sim, essa questão da violência política, principalmente contra nós mulheres, né, é algo que tem se tornado um absurdo aqui no nosso país e que é muito estimulado pelos bolsonaristas, né? Eles vivem de atacar, de espalhar fake news, né, de estimular o ódio contra as populações de mulheres, de LGBTs, de negros. Isso tem que parar. E eu fui uma das vítimas, né, desses bolsonaristas já por muitas ocasiões. Eu posso citar pelo menos 3 aqui, Fabiano. Primeiro, em função de um projeto que eu apresentei na Câmara para que as escolas pudessem debater conteúdos que pacificassem conflitos decorrentes de nacionalidade, de deficiência, de origem, de orientação política, de orientação religiosa, de orientação sexual, de identidade de gênero. Aí, quando esses sujeitos bolsonaristas veem essas expressões, orientação sexual, identidade de gênero, acredito que por serem mal resolvidos com a sua sexualidade, eles começam a lhe atacar e a distorcer a sua iniciativa. Então, eles associaram a minha imagem à pornografia infantil, dizendo que eu queria as crianças dessa forma, né? E eu entrei na justiça, denunciei essa calúnia, essa difamação. O sujeito responsável por essa ofensa foi responsabilizado, teve que se retratar nas suas redes sociais, teve que me indenizar. Eu doei esses recursos para 2 instituições, uma que trabalha com mulheres, outra que trabalha com crianças e adolescentes. Depois eu vivi um outro episódio que foi uma invasão de bolsonaristas numa plenária virtual do meu mandato, que abria um diálogo com assistentes sociais e psicólogas. Eles hackearam, foi isso? Isso, eles entraram nos perfis das pessoas que estavam presentes na plenária. A gente usou a plataforma do Meet e começaram a proferir frases absolutamente machistas, de conotação sexual, de ameaça à vida das mulheres feministas e depois colocando vídeos de apoio ao presidente Bolsonaro. E aí eu encaminhei isso também em forma de denúncia para a Polícia Civil do Estado do Ceará. Esse fato continua sob investigação na tentativa de identificar os responsáveis por essa invasão. E o outro momento mais recente... mais grave, né? Isso. O outro momento mais recente foi uma ameaça de morte que eu recebi direta, assim, nas minhas redes sociais. Uma pessoa usando um perfil falso foi no meu Instagram e numa postagem nossa me ameaçou de morte, disse que a minha morte já estava encomendada junto a organizações criminosas em função de uma lei de minha autoria que foi sancionada pelo prefeito e que proíbe o uso de fogos barulhentos na cidade. E aí, da mesma forma, eu registrei o boletim de ocorrência, né? Solicitei às autoridades competentes proteção à minha vida para que eu pudesse continuar o desempenho das minhas atribuições parlamentares. A Polícia Civil, eu quero parabenizar aqui pelo empenho, conseguiu identificar o responsável em menos de 24 horas, ele foi preso, prestou depoimento, depois foi colocado em liberdade, né? Vai responder o TCO. E eu recebi proteção policial e também entrei para o programa de proteção aos defensores de direitos humanos. Não sei se você sabe, Fabiano, e também quem nos assiste, mas o Brasil, ele é o país mais perigoso e mais violento para os defensores de direitos humanos, né? Então a gente vê que hoje impera uma mentalidade, né, de pessoas que não querem, não têm compromisso
com a realização da justiça social, porque defender direitos humanos é enfrentar as desigualdades, é lutar para que todas as pessoas tenham o mínimo necessário para viver dignamente. Então é lutar para que as pessoas tenham uma moradia digna, tenham acesso à educação, à saúde, à cultura, ao esporte, ao lazer, à segurança alimentar. Então defender direitos humanos é defender o que é necessário para a nossa existência. Então, se a gente se encontra hoje num país que é o mais violento contra esses defensores, a mensagem que a gente está dizendo para o mundo é que esse atual governo não quer a realização da justiça social, não quer a construção da igualdade no nosso país. Bom, a gente faz mais um rápido intervalo comercial, daqui a pouco, além da indagação que eu fiquei de fazer, mas acabou por questão de tempo, eu vou completar em relação à sua pré-candidatura, mas também se ficou alguma coisa definida depois da visita do ex-presidente Lula aqui no Ceará. Daqui a pouco, no retorno do intervalo. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Alô amigos, eu sou Chiquinho Alexandre e estou aqui na Sertão TV. Queria agradecer o espaço que é cedido a todos os músicos de Quixeramobim, de todo o Sertão Central, porque aqui a Sertão TV é feita para você. Sertão TV, feita para você. Quer confiança em comprar carnes e frios com a qualidade e o melhor preço da cidade? Se liga na dica! Tem festival de carnes toda quarta e quinta no Supermercado JV. Você não vai perder essa, né? Aproveite sempre as melhores ofertas. Pensou em carnes? Vem pro Supermercado JV, uma economia para você. Sistema Maior de Comunicação. O orgulho de ser do Ceará. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. De volta com o Ceará em Pauta, a gente segue conversando com a vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar. Vereadora, a senhora tem ciência da dificuldade que é a eleição para a Assembleia Legislativa, não é isso? Sim, com certeza. E aí eu lhe pergunto, qual estratégia a senhora está fazendo para superar isso? Fabiano, assim, primeiro eu acho importante contextualizar para quem nos assiste, né, que fruto dessa atuação muito dinâmica, muito plural, muito presente do nosso mandato, o que a gente tem produzido em Fortaleza tem reverberado nos municípios do interior do estado. Então, assim, toda semana eu recebo ligação de vários colegas parlamentares de diversos partidos de todo o estado do Ceará solicitando o envio dos meus projetos para que eles possam também apresentar nos municípios deles. E aí eu posso citar aqui algumas iniciativas, como a lei que proíbe o uso dos fogos barulhentos, a lei que garante um percentual de 20% de cota nos concursos municipais para as pessoas negras, o banco de empregos para as mulheres vítimas de violência doméstica. Como é que funciona esse banco? Rapidinho, vereador. A ideia é que a prefeitura possa fazer um cadastro, né, dessas mulheres que foram vítimas de violência e que, no caso dos municípios, chegaria a informação a partir dos centros de referência da mulher ou dos centros de referência da assistência social ou das próprias delegacias, né? Essas informações elas serem cruzadas, né, entre esses equipamentos, isso, para que
onde houver coordenadoria de mulher, ou onde houver secretaria de direitos humanos ou secretaria de assistência social, esse órgão pudesse, né, fazer o cadastro dessas mulheres que estão com medidas protetivas, que sofreram violência contra a mulher e fazer a intermediação para o trabalho. E aí isso na iniciativa privada? Na iniciativa privada e com o próprio poder público, né? A ideia é que a prefeitura possa intermediar, por exemplo, com o CineDT e solicitar uma priorização daquelas mulheres vítimas. Isso é interessante porque uma das principais queixas, eu particularmente escuto muito isso no rádio e na TV, mas eu não posso deixar ele porque eu não tenho como sobreviver. Isso. É isso mesmo. A questão da dependência econômica muitas vezes faz com que a mulher permaneça nesse ciclo de violência até a morte dela ou dos filhos, né? Porque os filhos também são alvo dessa violência que é praticada contra a mulher. Então, a ideia é justamente isso, possibilitar a autonomia econômica dessa mulher para que ela possa romper com esse ciclo da violência e reconstruir sua vida longe do agressor. Então, esse banco de empregos, para mim, é algo fundamental, né? Que pode estar fazendo essa intermediação, garantindo uma fonte de renda para as mulheres. E como esses, vários outros. Então, uma das estratégias são essas articulações construídas com os parlamentares nos diversos municípios do nosso Ceará, nessa relação de confiança, de credibilidade. Outro caminho são as nossas bandeiras de luta também, e como é um mandato muito plural, tem muita pauta, né, que acaba chegando. A luta das mulheres é uma delas, a defesa dos animais é uma outra pauta também que mobiliza. Tem até presidentes de câmaras, né, do interior, eles pedem os nossos projetos. Teve um que nós apresentamos recentemente com relação aos animais, que é a obrigatoriedade de prestar socorro ao animal que é atropelado, né? E o presidente da Câmara de Guaraciaba do Norte pediu o projeto, apresentou lá, já foi aprovado. Então a gente vai construindo relações dessa forma, construindo pontes, né, de apoio, e também pelas bandeiras. Os movimentos que estão nos municípios nos chamam para falar desses temas, para falar das políticas culturais, né, das políticas de defesa da população LGBT, da juventude. Então, assim, tem uma confluência de debate, de proposições que vai abrindo os caminhos para que a gente faça as construções políticas. A senhora está confiante? Eu estou muito confiante, Fabiano, até fazendo análises matemáticas mesmo, né? A gente compara, obviamente, as nossas votações e o nosso desempenho eleitoral comparado com o desempenho de colegas que hoje conseguiram chegar na Assembleia, que já foram parlamentares municipais. A gente percebe que há, sim, uma compatibilidade, uma viabilidade muito grande. Então, eu estou muito confiante, estou muito feliz com essa missão, até porque é da minha natureza. Eu gosto muito de estar andando, rodando, conversando. Eu faço muito isso em Fortaleza e estou muito estimulada para fazer isso também nos municípios do interior do estado. E o começo aqui pelo Sertão Central super me motivou, tem sido muito bom, assim, um acolhimento muito grande das pessoas, um conhecimento prévio já do nosso trabalho. Assim, todas as pessoas com as quais eu dialoguei, elas já conheciam o nosso trabalho, já acompanhavam das redes sociais, do que sai também na imprensa. Então eu estou muito confiante, muito otimista, tenho certeza que o PT vai ter uma mulher de luta na Assembleia em 2022. Por falar em mulher de luta, eu tenho entrevistado também lideranças femininas do partido e eu estou percebendo que o PT está investindo bastante em candidaturas femininas. Como é que vocês estão internamente trabalhando isso? Não vai chegar um momento que vai dar uma disputazinha? Uma disputa entre as damas do PT? Fabiana, eu digo que o céu brilha para todos e todas, né? Então eu acho assim que tem espaço para todo mundo, né? E assim, por mais que todas sejamos mulheres, e obviamente todas temos um compromisso com as bandeiras de luta. Elas por elas. Isso, das mulheres, mas nós temos atuações diversificadas, né? Nós estamos em territórios também diferentes. Claro que em algum momento esses territórios e essas pautas se cruzam, mas eu sempre costumo dizer que o céu brilha para todos, né? Então acho que tem espaço sim para todas as companheiras trabalharem a sua candidatura. Eu sou uma defensora da participação política das mulheres, então para mim, quanto mais mulheres disputando os espaços de poder, melhor, porque a gente tem possibilidade de entrar com mais mulheres dentro dos parlamentos, dos executivos. Então,
Sou super incentivadora das candidaturas femininas, né? Acho que a gente dá uma contribuição muito grande quando a gente chega no parlamento, quando a gente chega na gestão. Inclusive, existem estudos, né, que comprovam a eficiência da atuação das mulheres nos parlamentos e nos executivos, né? O Brasil apresentou uma pesquisa, né, que mostra que a gente tem um desempenho 3 vezes melhor do que os homens no parlamento. Existe uma outra pesquisa da OCDE mostrando que quando as mulheres estão à frente, né, dos municípios, dos estados, dos governos federais, a gente consegue reduzir muito mais a desigualdade social, porque a gente consegue investir no enfrentamento às vulnerabilidades. Então, nós temos muita capacidade política, né, para representar a nossa população, e eu espero que chegue não só uma, mas 2, 3 mulheres do PT na Assembleia para a gente fortalecer a atuação da bancada feminina. Vereadora, a gente tem se deparado muito com a falta do acreditar mesmo do eleitor na figura política. A senhora vai se deparar em algum momento talvez com isso, que é exatamente a minha pergunta é essa. Como passar para esse eleitor que a Larissa pode ser diferente tornando-se deputada? É uma pergunta muito importante, Fabiano, porque lamentavelmente, né, existem algumas pessoas que estão na política e que chegam a esse espaço prometendo coisas que não podem cumprir, né? Assim, eu escuto muito as pessoas, vereadora, consigo um emprego para mim. E eu digo, gente, eu não tenho empresa de mão de obra terceirizada. Não é papel do vereador empregar as pessoas. Claro que eu entendo que as pessoas precisam, mas o meu papel é lutar por políticas públicas que promovam empregabilidade, que possam gerar renda para a nossa população. Então eu acho que às vezes esse descrédito, esse ódio, essa raiva da política e dos políticos, porque acaba se confundindo, obviamente, é porque às vezes algumas pessoas têm a postura de se comprometer com o que não lhe compete, né? Assim, de mentir às vezes para a população, dizer, vote em mim que eu vou botar um posto de saúde aqui. Estou falando aqui dos parlamentares, né? E não é papel do parlamentar construir posto de saúde, essa obrigação é do executivo, né? Se você quer ter a confiança da população, eu acho que você tem que falar a verdade, você tem que explicar quais são as atribuições. Conte comigo para lutar por políticas de empregabilidade, conte comigo para lutar para que o posto de saúde possa chegar aqui na sua comunidade, mas deixando bem claro que isso é papel do executivo, né? Que é o prefeito que vai destinar recursos no orçamento para garantir que o posto de saúde chegue. Nós vamos cobrar, nós vamos para a tribuna falar que aquela comunidade está desassistida no seu direito de acessar os serviços de saúde, cobrar do prefeito que construa esse equipamento na localidade, mas você tem que ter um discurso que é real, né? De não prometer o que você não pode cumprir e outra, de você ser presente na vida da comunidade. Existe uma crítica também na figura política, vereador, que eu também escuto bastante, principalmente aqui no interior do estado, que diz respeito ao fato de depois da eleição se encastelar. Você não consegue contato, às vezes nem o assessor, pra você ter ideia, é mais difícil do que o próprio político. E aí, depois que passa a eleição, é como se fosse assim, algo inacessível. Como é a figura da Larissa diante do mandato, por exemplo, agora enquanto vereadora? A senhora costuma ter essa presença com as pessoas, de receber em seu gabinete, de conversar, de ser aberta, inclusive, atender uma ligação? Como é o comportamento da senhora em relação a esse atendimento ao público? Eu sou muito presente na vida das comunidades, né? Inclusive, nesse momento de pandemia, não fiquei em casa, assistindo a dificuldade que as pessoas estavam enfrentando, respeitando as medidas sanitárias, mas fui para as comunidades, contribuí nas questões relacionadas à segurança alimentar, à doação de máscara, à doação de álcool em gel. Então, assim, o nosso mandato é presente. E aí eu acho, Fabiano, que uma coisa se relaciona com a outra. Por que alguns políticos só aparecem na época de eleição? São as duas reclamações que a gente escuta. Promete que não pode cumprir e só aparece na época de eleição. Por que ele não volta depois da eleição? Porque ele prometeu que ele não pode cumprir. Ele vai dizer o quê, né, para o eleitor? Então, assim, como eu trabalho sendo muito justa, muito leal, muito franca com o meu eleitor, né, dizendo, explicando qual é o meu papel, dizendo que você conta comigo para isso e para isso, mas para isso aqui não, porque
está fora do meu alcance, né? Então eu tenho credibilidade para retornar, para estar presente, para construir luta. E o nosso mandato, ele também trabalha muito na perspectiva educativa. A gente faz muita roda de conversa, debate, né? Sobre a questão da desigualdade, sobre a questão do direito à cidade, né? Os direitos das mulheres, do racismo. Então a gente está sempre transitando nas mais diversas comunidades e territórios de Fortaleza, fazendo esse debate com a população, fazendo uma ação de solidariedade também quando é necessária, de distribuição de quentinha, de álcool em gel, de máscara, né? Organizando, entendendo os problemas da comunidade e cobrando. E a gente também levanta a voz para representar essas demandas ao executivo, né? A gente usa a tribuna para dizer que, olha, a comunidade do Caça-Pesca precisa da rede de esgotamento sanitário, porque a gente está ali ouvindo qual é a dificuldade para poder levar isso para a Câmara, para poder intermediar com o prefeito. Então, assim, eu sou muito tranquila com relação a isso, me sinto muito acolhida quando retorno aos territórios, né? As pessoas que dialogam conosco, elas têm toda legitimidade para ir no nosso gabinete conversar conosco, mas a bem da verdade, eu prefiro estar na comunidade. Eu paro muito pouco no gabinete, eu estou na Câmara em dia de sessão, mas é difícil você me ver recebendo as pessoas no gabinete, porque eu mesma vou para dentro do território. Mas claro que ali durante a sessão a gente corre no gabinete, se a assessoria avisar, olha, fulano chegou aqui, quer conversar com você, a gente corre, desce do plenário, vai lá, conversa, depois retorna e fica nesse fluxo, mas a gente é muito presente na vida das comunidades, e aí eu acho que vai ser mais tranquilo para nós, né, chegar também nos municípios, porque as pessoas já veem, né, pelas nossas próprias redes sociais, esse trânsito, essa presença, então não tem essa dificuldade para mim. Perfeitamente. A gente faz um rápido intervalo comercial e afinal, o que ficou de resultado da visita do ex-presidente no Ceará? Há alguma definição? A vereadora que faz parte do PT vai responder daqui a pouco. Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galerinha, aqui quem fala é Darlan Cantor, eu também faço parte da programação da Sertão TV, feita pra você, uma emissora que vem abrindo espaços aí para os artistas locais, tá bom? Isso é muito importante. Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Nunca fomos tão conectados e com velocidades tão rápidas. Só a BrisaNet conecta você com a internet 100% fibra ótica de 400 MB mais fixo por apenas R$ 99,90. Instalação inclusa. BrisaNet, conectada com você. A necessidade de ressignificar momentos se tornou ainda mais necessária agora. Dar novo significado à vida é fazer boas escolhas, principalmente com relação à sua saúde. Saiba mais sobre as vantagens do Plano Equilibre da Unimed Ceará no nosso site unimedceara.com.br ou através do 0800 275 7777. Sertão TV, feita para você. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo. Fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais. Campanhas para TV. Videoclipes. Vídeos institucionais. Documentários. Cobertura de eventos. Produção de programas. Vinhetas. Spots. Composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM. O meu Ceará tem a luz, tem a força e energia, tem a garra, criatividade e suor do trabalho noite e dia. É assim meu Ceará, que até dá orgulho de falar. Avançando juntos, o estado só cresce, o trabalho não pode parar. Avança Ceará! A gente tá junto, movendo a economia pra frente. A gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente, porque o teu Ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto. A gente tá junto, mais incluso
pensa com a gente. Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. De volta com o Ceará em Pauta, chegando ao nosso último bloco, mas o nosso bate-papo continua com a vereadora de Fortaleza, Larissa Gaspar. Vereadora, o que foi que ficou de resultado depois da visita do ex-presidente no Ceará, ele que se reuniu com diversas lideranças, vários partidos, algumas correntes, e eu lhe pergunto, até inclusive com o próprio PSDB na figura do senador Tasso Gereissati. A senhora, como integrante do partido, nos bastidores, já consegue ter alguma definição ou não? Com certeza, Fabiana. Assim, acho que a principal mensagem que o presidente Lula veio trazer para nós, ela está estampada no nome da própria caravana, que era a Caravana da Esperança, né? A gente tem a tarefa de, como dizia Paulo Freire, esperançar o nosso povo, né? Uma tarefa gigantesca de reconstruir esse Brasil, né? De fazer a nossa população acreditar novamente em si mesma, porque esse desgoverno Bolsonaro, ele tem implementado tanto retrocesso que a nossa população está adoecida, né? A gente está desacreditado do nosso potencial, porque nós estamos vivendo, eu acho que o pior momento da história do Brasil. Acho que nunca se viu tanta pobreza, tanta miséria, pessoas sendo hospitalizadas, queimadas porque tiveram que ser obrigadas a voltar a cozinhar com lenha, com álcool, porque não tem condição mais de comprar um botijão de gás que está passando dos R$100. Gasolina, arroz, óleo, carne, que está cada vez mais o difícil. Feijão, eu fui no supermercado esses dias, quase que eu caio para trás, o feijão estava quase R$10, R$9,40. Como é que a nossa população vai conseguir se alimentar? Escutei de um produtor rural, vereadora, num programa de rádio que a gente faz, ele dizendo assim, olha Fabiano, eu nunca tinha visto isso. Quem ganha salário passa fome. Imagine quem não ganha. Pois é. Né? E toda a dificuldade imposta, né, aos trabalhadores, você vê artistas, cantores, professores, né, tendo que se submeter à uberização do trabalho, né, não porque dirigir carro, ser motorista, seja algo ruim, não, nada disso, mas é porque você tinha que ter o direito de ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você acredita. Poxa, se eu sou cantora, era para eu ter o direito de estar sendo remunerada como artista, né? E não ter que me submeter a dirigir um Uber, a catar lixo, catar resíduo, né, nas lixeiras da cidade para conseguir garantir o sustento da minha família, vender bombom dentro do ônibus, né, para conseguir levar o alimento da minha família. Então, eu acho que todo esse processo, né, de empobrecimento da nossa população, de miséria, de fome, né, que o nosso povo está enfrentando, baixou a nossa estima e as pessoas estão desacreditadas. E o presidente Lula, ele vem justamente nessa missão, né, de trazer esperança. Ele que é um homem muito carismático, né, que é um líder político reconhecido internacionalmente por tudo que construiu, pelo seu legado e também pelas injustiças que sofreu, né, da nossa imprensa, do judiciário, né, desse lawfare que acabou enclausurando o presidente, impedindo ele de disputar as eleições. Teríamos um outro cenário se ele tivesse participado daquele pleito, mas a nossa tarefa é garantir que em 2022 ele retorne. Essa série de reuniões que ele teve com vários partidos, isso deixa também uma mensagem de que é importante que todos se unam para evitar o crescimento da oposição, vereador? Com certeza, né? Eu sou uma pessoa assim muito dialógica, né? Eu acho que sectarismo não constrói nada. Por mais que nós tenhamos pensamentos e opiniões divergentes, nós temos que ter no mínimo a capacidade de conversar, né? E quando a gente está falando do nosso país, né, da condução dos rumos da nossa nação, nós não podemos pensar isso sem ouvir as divergências, sem dialogar com os diferentes, né? Preciso essa pluralidade, até porque o nosso país ele tem dimensões continentais, então é inadmissível que você queira governar
desprezando o pensamento divergente, né? Desprezando as culturas diferentes, né? Nosso país é muito plural, é muito grande, né? E a gente tem que incorporar todas essas dimensões. Por isso a importância desse diálogo com as diversas forças políticas, para que possa haver uma unidade estratégica que derrote o bolsonarismo, que contenha o fortalecimento da extrema-direita, né? E que apresente um projeto político para que o Brasil possa novamente se desenvolver, ter uma economia forte, competitiva, que gere postos de trabalho, que permita a geração de renda para as famílias, né? Que permitam que as pessoas possam ter de novo o sonho da casa própria, que se perdeu, porque o Minha Casa Minha Vida, maior programa habitacional desse país, foi desmantelado pelo Bolsonaro, né? As pessoas pobres não têm mais a esperança de um dia ter a casa para morar. E a gente tem essa tarefa, né, de percorrer aqui, eu no caso de uma parlamentar pré-candidata a deputada estadual, qual é a minha tarefa? Percorrer os municípios do Ceará, reacendendo essa esperança de que é possível sim a gente ter um Brasil onde o seu povo volte a sorrir, volte a ser feliz. Vereadora, vamos aqui rapidinho alguns pontos. A senhora comenta. Camilo Santana, futuro político de defesa da senhora. Camilo Santana será o nosso senador da República e eu espero, inclusive, ver Camilo um dia presidente do Brasil. Acho que ele deixa um legado para o estado do Ceará, que tem sido uma referência nacional, sobretudo nessa pandemia. O governador tem se mostrado um líder muito potente, né? Com toda a dificuldade de arrecadação pela qual o Estado passa, implementou políticas sociais que foram fundamentais, né, para que o nosso povo não morresse de fome e pudesse enfrentar essa pandemia, como recomendam todas as autoridades sanitárias do mundo. Não sentaria com qual político? Olha, Fabiano, como eu disse, eu sou uma pessoa que dialoga, né, com muitas forças do campo progressista. Agora eu acho que não sentaria com Bolsonaro. Né, com a extrema-direita não tem conversa, né? Essas pessoas não estão preocupadas com a vida da população, mentem descaradamente, né? Usam do discurso do ódio, do discurso da opressão, do ataque às instituições, à democracia. Não é dessa forma que se faz política. A política não é brincadeira de estar derramando ódio, de estar derramando veneno, né? Política é a arte de saber conversar, né? A arte de saber construir. E está faltando isso. Então, assim, não sentaria com essa extrema-direita representada aí na figura de Bolsonaro. O que a senhora viu na política que não deseja? Não desejo a mentira, o ódio, né? A corrupção. Não desejo esse desprezo que alguns, né, ainda dão a quem ajudou você a chegar lá, né? Eu acho que esse retorno, essa presença, esse cuidado, essa atenção, né, com a sua base, com o seu eleitorado, é muito importante. Então, eu desprezo esse desprezo, né, que alguns dão àqueles que ajudaram você a construir a sua trajetória política. E o que a senhora pretende fazer de diferente, eventualmente chegando à Assembleia? Olha, pretendo ser uma parlamentar muito propositiva, né, em termos legislativos, de iniciativa legislativa. Hoje na Câmara de Fortaleza nós somos uma das vereadoras que mais apresenta projetos, né? Pretendo também fiscalizar as ações do Executivo, estar dentro dos equipamentos apontando as dificuldades, mesmo que esteja num governo aliado, mas eu acho que a gente tem que ter essa coragem, esse compromisso com o povo, de ver como é que está sendo o atendimento na ponta e apontando ao nosso gestor as melhorias que têm que ser implementadas para que o nosso povo possa ter um atendimento, um serviço público prestado com qualidade. Então, acho que esse vai ser o nosso diferencial, além desse processo formativo educativo, que já é uma marca do nosso mandato, né, de estar nas comunidades, nos municípios do interior do estado, conversando sobre violência contra a mulher, conversando sobre as políticas de proteção animal, conversando sobre a necessidade de preservação do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio ambiental. Bom, vereadora, chegamos aqui já ao final do programa, então agradecê-la pela participação, muito obrigado, espero contar outras vezes. Eu que agradeço, Fabiano, a você, ao Ceará em Pauta, à Sertão TV, estou aqui à disposição sempre que for necessário. Espero retornar outras vezes aqui à minha terrinha para estar junto com vocês. Obrigado, vereadora Larissa Gaspar. A gente vai encerrando mais uma edição do Ceará em Pauta, agradecendo a você pela audiência e até próxima semana.